Vamos agora a uma apuração exclusiva do César Feitosa. Oi, Celso. Obrigado pelo espaço. A gente acabou de conseguir acesso a uma manifestação sigilosa, portanto, do Ministério Público Federal, mais especificamente do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em que ele responde às críticas que foram feitas pelo ministro André Mendonça na decisão em que ele determinou a prisão de Daniel Vorcaro e aquela operação que ocorreu na quarta-feira pela manhã. O que se diz aqui nessa manifestação, portanto, do Procurador-Geral da República é uma negativa de que foi omisso, nesse caso, ao se manifestar contra a operação num curto prazo, com essa urgência que havia sido declarada pelo ministro André Mendonça, porque ele dizia ser necessário analisar o material com mais cuidado antes de se tomar uma posição sobre esse caso. Então, eu destaco alguns pontos. Primeiro, uma informação que não está documentada aqui, mas que eu tive acesso junto a algumas fontes da Procuradoria-Geral da República. As mensagens de Vorcaro, dizendo que gostaria de quebrar os dentes do jornalista Lauro Jardim e outras mensagens que foram lidas pela Polícia Federal e pelo ministro André Mendonça, de que havia ali uma urgência para se declarar a prisão de Daniel Vorcaro, as mensagens são de junho do ano passado. Essa é uma informação importante porque havia uma dúvida sobre a contemporaneidade, ou seja, se havia ainda risco para as investigações, para o bom rito processual, a soltura de Daniel Vorcaro. E, portanto, a informação que a gente tem agora é de que essas informações, essas mensagens que foram trocadas por Daniel Vorcaro, datam de meados de junho do ano passado. Algumas outras até extrapolam para julho, mas as mais graves ali ligadas a questões de agressão, de ameaças, elas são mensagens um pouco mais antigas. É claro que a decisão do ministro André Mendonça leva em consideração também outras coisas, como acesso a sistemas de Ministério Público Federal, PF, FBI, informações estas sigilosas e que não poderiam vazar. E o ministro André Mendonça considera isso na sua determinação, mas essa avaliação da Procuradoria-Geral da República é também importante para a construção desse cenário todo que acabou causando a prisão de Daniel Vorcaro. E aí agora um ponto aqui que é importante, agora sim, da manifestação da PGR. Lá no final, a partir do ponto 17.1, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele destaca que foram enviadas 3 petições, 3 documentos diferentes para a análise da PGR num prazo de 72 horas. Cada um desses documentos tinha, em média, 700 páginas, o que, somados, chegavam a 2.100 páginas. E o Procurador-Geral da República fala que esse prazo de 72 horas era muito pequeno, considerando essa grande quantidade de informações que eram trazidas, considerando ainda a investigação, o inquérito, que já possui, segundo o Procurador-Geral da República, dezenas de milhares de páginas. Essa é a informação que ele coloca. E então ele define aqui nas páginas finais os seus esclarecimentos sobre essa posição de não ter autorizado, não ter dado aval para a operação contra Daniel Vorcaro. Ele diz o seguinte: a oitiva do titular exclusivo da ação penal, a Procuradoria-Geral da República, não se resume e nem pode ser considerada uma formalidade vazia de importância real. Se bastasse a representação policial se referir a fatos para se ter como impositiva, não haveria necessidade de manifestação do Ministério Público e nem mesmo de decisão fundamentada do juiz. A representação deve ser lida, estudada e cotejada com peças do inquérito. Os fatos, mesmo os mais graves, não podem deixar, por exemplo, de ser situados no tempo, até mesmo para que os pressupostos das medidas requeridas sejam avaliadas em boa técnica. Recorde-se que a gravidade do delito, como ensina a boa jurisprudência do STF, não basta em si para justificar toda e qualquer medida cautelar. Portanto, uma manifestação forte, inclusive diferente do que a gente está acostumado do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contrariando a posição do ministro André Mendonça, dizendo para ele que, primeiro, o prazo era muito curto
considerando a quantidade de informações e de relatos que estavam ali, e de que era preciso contextualizar aquelas informações no espaço-tempo para que se tomasse uma decisão mais precisa sobre a necessidade ou não dessa prisão de Daniel Vorcaro e das demais pessoas, uma delas, inclusive, em estado gravíssimo no hospital em Minas Gerais, depois de uma tentativa de suicídio na própria Polícia Federal lá em Minas Gerais. Celso e Marina. Pois é, César, inclusive essa justificativa da Procuradoria-Geral da República, né, na pessoa do procurador Dr. Paulo Gonet, consta, inclusive, na decisão do ministro André Mendonça. E aí eu só quero destacar, para a gente relembrar a decisão do ministro, o ponto em que ele critica a PGR. Ele diz o seguinte, abre aspas, diante deste robusto quadro fático probatório, lamenta-se que a PGR diga que não se entrevê no pedido nem no encaminhamento dos autos. A indicação de perigo iminente, imediato, que induz a extraordinária necessidade de tão rápida e necessariamente sucinta análise do pleito. Então, essa foi a manifestação do ministro André Mendonça ao criticar, né, Celso, o posicionamento inicial da Procuradoria-Geral da República, que agora rebate as críticas do ministro André Mendonça. Daqui a pouco a gente volta, então, a falar com César Feitosa, que trouxe para a gente essa manifestação em primeira mão aqui no Jornal do SBT News, mas a gente, claro, segue falando desse assunto, Celso. Mais um desdobramento, né, Marina?